O Papa Francisco foi um dos líderes espirituais mais reconhecidos e influentes do século XXI. À frente da Igreja Católica, ele se tornou símbolo de humildade, renovação e compromisso com os mais necessitados. Sua figura não representava apenas a liderança religiosa, mas também um reflexo de uma transformação profunda na Igreja e na sociedade. Sua morte, em 21 de abril de 2025, deixou uma marca indelével em milhões de católicos e em muitas outras pessoas ao redor do mundo. Neste documentário, exploraremos a vida, os ensinamentos e o impacto de Francisco, um pontífice que guiou milhões de católicos e gerou um movimento de mudança mundial, promovendo paz, justiça e misericórdia. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina. Filho de imigrantes italianos, ele cresceu em um ambiente modesto no bairro de Flores. Seu pai, trabalhador ferroviário, e sua mãe, dona de casa, proporcionaram-lhe uma infância simples, mas recheada de valores como solidariedade e respeito. Desde muito jovem, Bergoglio se sentiu atraído pela vida religiosa. Com apenas 21 anos, decidiu entrar para a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, para seguir seu chamado sacerdotal. Durante seus anos de formação, Bergoglio estudou filosofia e teologia, sendo ordenado sacerdote em 1969. No seminário, ele se destacou não apenas por sua inteligência, mas por seu compromisso com a justiça social. Ele se preocupava com os problemas sociais e a situação de vulnerabilidade das classes mais pobres. Como jovem sacerdote, sempre se envolveu com a pastoral popular, cuidando de comunidades empobrecidas, especialmente durante o período de ditadura na Argentina, que vivenciava uma grave crise de direitos humanos. Antes de ser eleito Papa, Bergoglio ascendeu ao posto de arcebispo de Buenos Aires, onde sua proximidade com os pobres e sua posição firme em relação aos direitos humanos tornaram-no uma figura respeitada tanto no âmbito eclesiástico quanto na sociedade em geral. Sua liderança foi marcada por uma abordagem pastoral centrada na inclusão, na justiça e no compromisso com os marginalizados. A eleição de Jorge Mário Bergoglio como Papa Francisco foi uma surpresa tanto para os católicos quanto para o mundo. No dia 13 de março de 2013, com 76 anos, ele foi escolhido ocupando a posição como o 266 Papa da história da Igreja Católica. Sua eleição foi marcada não apenas pelo fato de ser o primeiro Papa latino-americano, mas também por ser o primeiro jesuíta a ocupar o papado. Esse marco trouxe uma renovação simbólica à Igreja, refletindo a necessidade de mudanças profundas e uma maior conexão com a realidade vivida pelos fiéis ao redor do mundo. Bergoglio escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por sua simplicidade, amor aos pobres e pela natureza. Isso já indicava a direção que seu papado tomaria. Uma igreja mais simples, mais humana e focada em servir aos necessitados. Sua escolha do nome Francisco também trouxe uma reflexão profunda sobre a pobreza e a humildade como virtudes centrais no cristianismo. Desde sua eleição, o Papa Francisco se distanciou de uma liderança tradicional e adotou um estilo mais próximo do povo. Ele rejeitou as opulentas tradições do papado, optando por viver de forma simples. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a escolher morar na Casa Santa Marta, uma residência mais simples no Vaticano, em vez do Palácio Apostólico. Esse gesto simbolizava seu compromisso com uma igreja mais acessível, sem as barreiras materiais que por muito tempo separaram o Papa dos fiéis. A marca registrada de Francisco foi sua ênfase na misericórdia e no acolhimento. Sua famosa frase, "Quem sou eu para julgar?",
se tornou um lema de seu pontificado, refletindo sua abordagem inclusiva, que buscava aproximar todos, inclusive aqueles marginalizados pela sociedade ou pela própria Igreja, como os homossexuais, os divorciados e os imigrantes. Além disso, o Papa Francisco sempre foi um defensor constante dos direitos dos mais vulneráveis, como os pobres, os refugiados e os imigrantes. Ele frequentemente defendia uma sociedade mais justa, pedindo a todos que, em nome do cristianismo, olhassem para os mais necessitados e se envolvessem em ações concretas para ajudar a melhorar o mundo. Em 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si', um documento que se tornou referência mundial sobre a preservação ambiental. Na encíclica, Francisco fez um apelo urgente para que a humanidade cuidasse melhor do planeta, combatendo a degradação ambiental e o aquecimento global. Ele destacava a responsabilidade ética e moral da Igreja e de todas as pessoas em proteger a criação de Deus e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Além disso, ele se posicionou contra a desigualdade social, criticando estruturas econômicas que perpetuam a pobreza e a marginalização. Francisco alertou contra a ganância desenfreada, o consumismo e a exploração dos mais pobres, desafiando o sistema capitalista global. Ele também se manifestou fortemente contra a violência, a discriminação e a exclusão de qualquer grupo da sociedade. Seu pontificado também foi marcado por um esforço contínuo em promover o diálogo interreligioso, trabalhando ativamente para estabelecer uma convivência mais pacífica e respeitosa entre diferentes religiões. Embora amplamente respeitado, o Papa Francisco também enfrentou desafios e críticas, tanto dentro da Igreja quanto de fora. Sua abordagem progressista, especialmente em questões como a moralidade sexual, o papel das mulheres na Igreja e a aceitação das pessoas LGBTQ+, gerou resistência de setores conservadores da Igreja. Esses grupos muitas vezes criticaram suas posições como sendo excessivamente flexíveis e distantes da tradição da Igreja. Um dos maiores desafios enfrentados por Francisco foi o escândalo de abusos sexuais cometidos por membros do clero. Embora tenha feito esforços significativos para combater esse problema e oferecer apoio às vítimas, muitos acreditaram que as reformas não foram suficientemente profundas ou rápidas. Além disso, o Papa teve que lidar com as divisões internas da Igreja, tentando conciliar as necessidades de mudança com o respeito pelas tradições. O legado do Papa Francisco está se formando diante de nossos olhos. Seus esforços para tornar a Igreja mais próxima dos fiéis e mais aberta às questões sociais têm sido amplamente reconhecidos. Ele mostrou ao mundo que a Igreja Católica pode ser uma força para o bem, um agente de mudança social e espiritual. Sua mensagem sobre misericórdia, paz e justiça continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. O Papa Francisco também está moldando uma igreja que é mais inclusiva e aberta ao diálogo. Seu trabalho no campo ambiental, social e interreligioso tem contribuído para um novo entendimento do papel da igreja no mundo moderno. Embora ainda existam desafios a serem enfrentados, Francisco deixou claro que sua missão seria continuar a trabalhar pela unidade, pela paz e pela justiça. Em 21 de abril de 2025, o mundo foi pego de surpresa pela notícia da morte do Papa Francisco. Sua partida marca o fim de uma era de profundas transformações dentro da Igreja Católica e também uma reflexão global sobre o legado que ele deixa. A morte de Francisco, que faleceu aos 88 anos, é um momento de luto, mas também de celebração de sua vida de serviço e compromisso com os mais necessitados. Suas contribuições, especialmente na promoção de uma igreja mais inclusiva,
na defesa dos direitos humanos e na luta contra as injustiças sociais são um testemunho do impacto duradouro de seu pontificado. O Papa Francisco foi um homem que levou a Igreja Católica para um futuro mais inclusivo e compassivo. Sua vida foi um testemunho de fé, serviço e compromisso com os mais necessitados. Ele provou que o papado poderia ser mais do que uma posição de poder. Poderia ser um instrumento de mudança e de amor verdadeiro ao próximo. Seu legado será lembrado como um marco na história da Igreja, com impactos profundos e duradouros, tanto no campo religioso quanto na sociedade global. Que sua memória continue a inspirar a todos nós, lembrando-nos da importância de viver com misericórdia, justiça e compaixão. Se você se sente inspirado pelas ações e pelos ensinamentos do Papa Francisco, se quer ver mais vídeos como este e se deseja saber mais sobre como suas palavras podem impactar sua vida, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a mensagem de amor, misericórdia e compaixão de Francisco para o mundo. Junte-se a nós nesta jornada de reflexão e ação, e vamos juntos construir um futuro mais justo e mais solidário. Deixe seu comentário abaixo, contamos com sua opinião.